Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar o Tecnologicamente Falando, o seu podcast favorito de tecnologia. No episódio de hoje, nós vamos falar de CX, CS, UX. Não sabe o que são essas siglas? Não tem problema. Nossos convidados especiais vão explicar para você direitinho o que elas significam. Então, roda a vinheta e vamos para o programa. Bom, gente, agora eu vou apresentar quem são os convidados que vão explicar aí o que são essas siglas, o que é tudo isso para vocês, né? Eu começo com o Williams Martins, que é Microsoft Trainer, né? Isso. O que é isso, Williams? Explica um pouquinho melhor. Eu sou instrutor de toda a linha de produtos, né? Eu falo do pacote Office, Windows Server, SQL, né? Então, dou treinamento para as revendas, para os distribuidores. Então, é um pouco de tudo, né? Então, eu tenho conhecimento aprofundado a ponto de venda, né? E também um pouco de implementação, ajudando aí essas empresas a evoluírem tecnologicamente, se modernizarem também. Bom, dá para ver que o Williams é mega especialista em tudo ligado à Microsoft. Williams, muito obrigado pela presença. Claro. E ao lado dele temos a Daisy Neto, que é coordenadora de Customer Experience na Ingram Brasil. Certo, Daisy? Isso aí, certíssimo. Muito obrigado pela presença. Quer falar um pouco também do seu trabalho no dia a dia? Quero, claro. Bem, a minha área é responsável aí por lidar com a experiência do cliente. Então, todos os pontos que ele faz de contato com a gente está ali olhando e zelando para que ele tenha a melhor experiência conosco. Então, é um desafio tanto. A gente vai ter bastante coisa para conversar. Vamos. E eu já vou começar com você, porque no início do programa aqui, eu falei um monte de sigla pra galera e pode ter ficado meio confuso. Então, eu vou perguntar para você. Eu queria que você ajudasse a me explicar e a explicar para o pessoal o que significa o UX, o X, né? CX, que é o CX, e o CS, que é o CS. O que são essas siglas, assim? Qual a relação e as diferenças entre elas? Legal. Então, o UX, né? User Experience, na verdade, é uma pessoa que vai cuidar da usabilidade do produto. Então, quando eu falo produto, né, não é o produto físico, é a plataforma, né, o que você está vivenciando ali digitalmente. Então, você entra numa plataforma, é fácil para você entender, você navega com tranquilidade, flui legal. Então, UX olha para essa parte, é isso que eles vão zelar. Quando a gente fala de CS, é garantir que o que você contratou, aquele produto que você contratou, ele te atende. Eu consegui obter, né, o sucesso com que eu queria através desse produto. Então, CS, ele vai te acompanhar durante essa jornada. E o CX, ou CX, Customer Experience, ele olha pelo todo. Ele zela por todos esses pontos. Então, quando eu abri comentando que a nossa área CX, né, olha por todos os touch points ali que o cliente teve com a gente, todo o contato, a gente olha para UX e CS, são pontos de contato, mas cada um especialista em algum momento dessa jornada aí. Entendi. E, Williams, dentro da Microsoft, qual é a importância desses três conceitos especificamente nos produtos, na empresa? Acredito que total, né? Porque se a gente for pensar, né, o uso de softwares, né, dentro do dia a dia e de como isso impacta a vida das pessoas e como nós temos que evoluir constantemente, é sempre pensado na experiência e de como o usuário, de como as empresas têm que ter o retorno, né, em relação ao investimento de novas tecnologias, né? Se nós pensarmos que o Windows tem diversas versões e que o Office também tem diversas versões, né? Pegamos lá, desde pegar o Office 2013, por exemplo, ele não tem funcionalidades que hoje são imprescindíveis para a pessoa poder começar a trabalhar, né? E nós tivemos evoluções também em relação ao mercado, né? O tempo, né? Como as coisas mudaram e como nós interagimos diferentes Sim. uns com os outros, né? O próprio podcast é uma forma de interagir com o nosso cliente, né? Então, as tecnologias elas vão se adaptando conforme a necessidade mercadológica, né? E realmente, quando nós vamos desenhar esse software, nós temos toda uma preocupação de saber se nós vamos conseguir atender todo o nosso público da mesma forma. Então, nós
investimos muito em tecnologias, também nós entrevistamos os nossos clientes para poder entender quais são as suas reais necessidades, né? Então, deixar todos por igual, né? Hoje nós temos aí uma mudança de parâmetro de trabalho, né? O trabalho híbrido, o trabalho em casa, o trabalho no escritório, e como todos vão conseguir produzir e ser produtivos da mesma forma, independente de onde estão. E não queremos um usuário insatisfeito, né? Porque está trabalhando de casa e não tem acesso aos recursos que aquele outro usuário que está na empresa. E vice-versa, ao contrário, né? Claro, além da experiência do usuário, existe toda uma preocupação em relação à segurança dos dados, de como essas empresas vão conseguir implementar novas tecnologias, né? Então, nós sabemos que existe toda uma preocupação e impacto em relação a mudanças também, né? Essa parte estressante por parte do funcionário, do usuário, do cliente final. Muitas vezes, nem todos estão preparados a mudanças, né? Tem uma mudança, ele já fala, não quero a mudança, não é interessante, né? Nós vimos tecnologias sendo implementadas aí dentro do mercado, muita gente não aceitando elas ali logo de pronto, mas obviamente quando nós pensamos na nossa plataforma, no nosso ecossistema, nós temos uma evolução sistêmica, tá? Então, se a gente pensar em evolução do Office ou até mesmo do próprio Windows, nós estamos falando de um produto que nós não mudamos drasticamente, nós colocamos novos recursos, adicionamos mais segurança, adicionamos mais praticidade e facilidade para que todos consigam produzir, consigam integrar, né, falar com outras pessoas, compartilhar arquivos, utilizar a nuvem como seus recursos. Então, nós sempre pensamos também na acessibilidade. Acho que a acessibilidade também acho que é um ponto muito importante para nós em relação a isso, porque quando nós pensamos muitas vezes em deficiência, ela pode ser permanente ou ela pode ser temporária também, né? Nós que não nos julgamos sem nenhum tipo de deficiência, em algum momento da nossa vida nós podemos ter algum tipo de deficiência. E aí, qual que é a experiência desse usuário em relação a um software, né? Independente da sua área de atuação, independente de ser o Windows ou ser uma aplicação que está rodando dentro do nosso sistema operacional, como ele se comporta com essa deficiência temporária ou permanente para poder utilizar, produzir, usufruir, falar com outras pessoas, qual que é o nível de satisfação dele. Então, nós temos uma preocupação muito grande quando nós vamos lançar qualquer atualização, se ela consegue atender todos os públicos por igual. Tá? Então, acho que faz parte 100% todas essas siglas e preocupações dentro da área da Microsoft para poder implementar isso. Não, você falou das mudanças, né? Que se for especificamente do pacote Office e tal, das mudanças que não mudam muito, né? Então é para melhorar a experiência, mas sem perder aquela naturalidade. Aquilo que a gente já conquistou. Exato. Não, e quem acompanha o podcast sabe que eu não sou especialista em tecnologia, até um pouco longe disso. Mas eu, como jornalista, eu uso o Word desde que eu me tenho por gente. Exatamente. Assim. E eu consigo atestar em relação a isso, né? Ele é muito parecido da época que eu comecei a usar lá na escola, sei lá, em 2000 ali. O arquivo continua lá no canto esquerdo superior até hoje. Mas agora dá pra colocar... agora tem muito mais funcionalidades. Consigo inserir imagem, consigo inserir GIFs. E o Teams, gente, agora tem filtro dinâmico que você consegue Exato. colocar. Maravilhoso. Você consegue colocar... Não é um filtro, né? Talvez eles evoluam para um filtro, né? Tipo Instagram, coisa Isso, assim. tem movimento e tudo mais. Mas tem ali para você aliviar eu esqueci o nome daquilo. Da imagem, assim, sabe? Dá um blur. Dá assim. um blur na imagem, né? Mas agora legal. nós lançamos recentemente uma atualização muito legal, principalmente pro pessoal aí que acorda de manhã e não quer abrir o webcam, né? Então nós habilitamos já os avatares. Então você pode utilizar um avatar, ele desativa a câmera automaticamente e você consegue, né, manipular ali o avatar de acordo com as reações que você quer. E que é legal que você tem também o nível de humor, né? Então se você estiver mal-humorado, você coloca lá, o avatar fica ali com um semblante um pouco mais mal-humorado, representando ali o humor daquele funcionário naquele momento. Se estiver muito humorado, ele dá um sorriso assim, aí você manda coraçãozinho, você consegue interagir. Então, porque nós vimos que existia uma dificuldade da interação das pessoas dentro do Teams de abrir a webcam. E a webcam é muito importante para você ver qual que é o sentimento que a pessoa está sentindo, mas qual que era? A pessoa tinha muita vergonha, ela não estava preparada, não estava com o cabelo arrumado, não estava, né, ali... reunião 8 da manhã ali não dá, né? 8 da manhã. Acabou de levar a criança na creche e ali tá tudo bagunçado, então...
normalmente eles, não vou abrir a webcam. Mas isso dificultava também, né, essa proximidade que a gente queria trazer, porque realmente estar no ambiente de trabalho é interessante nós vermos as pessoas, esse indo para o híbrido, mas faltava essa interação um pouco mais, e para melhorar isso, então aí entra um pouco da experiência, da área de experiência do cliente, colocar funcionalidades com que a gente conseguisse aproximar essas pessoas, entendeu? Então nós temos aí os avatares já prontos para quem quiser utilizar. Você quer utilizar os avatares, já está disponível na versão do Teams aí, se você tiver a versão completa do Teams, já está disponível para vocês, e podem utilizar, e utiliza lá as reações, a câmera se desliga, tá, automaticamente, e o avatar mexe a boca ali conforme você fala com áudio, né, do microfone. Artificial, gente. Perfeito para aquela reuniãozinha de manhã ali que você levou a criança na escola ali, não dormiu bem à noite porque tá rolando aquela dor de garganta. E meu avatar tem cabelo. Então, eu posso fazer o avatar do jeito que eu quiser. Exato. Eu tenho uma evolução aí que eu posso ser quem eu quiser no avatar, né? Acordar com cabelo é algo que eu já não sei o que há muito tempo. Só toma cuidado pro seu chefe não saber quem é você, né? Não reconhecer, né, a sua versão aí. Ô, gente, bom, eu queria aproveitar esse gancho, né? Uhum. Muito do... E essa tem sido uma constante em toda a temporada do Tecnologicamente Falando, que foi a questão da pandemia, que mudou muito as relações profissionais. Então, o Williams acabou de falar que muito das inovações e das atualizações e do foco da Microsoft tem sido para melhorar a vida desse trabalhador que trabalha remoto, do modelo híbrido, o cara que tem o mesmo computador dele e às vezes está na rede da empresa e às vezes está na rede de casa, enfim. Daisy, foi meio que um marco, né, para mudança da relação de trabalho, a pandemia e as necessidades que elas se impuseram, né? Totalmente. Não só em tecnologia, né? Mas somos seres humanos, né? O nosso comportamento muda também, né? Isso, assim, eu brinco que a mudança é um paradoxo. Porque, assim, imagina que você mora num apartamento e você vai se mudar para uma casa. Ok, nossa, é ótimo, maravilhoso, vou ter espaço, quintal, era tudo que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, é ruim. Porque, poxa, se lidar com mudança é um puta saco, né? Não, e mudar a relação também de ter um apartamento, você paga ali seu condomínio e beleza. Exato, você não tem outras preocupações. E então, com a pandemia, eu senti bastante falta desse lance do contato físico. Eu acho que ele fez falta até a gente se acostumar. Nossa, eu tenho uma câmera para ligar, eu tenho que me preparar. Eu tô em casa, mas eu tenho que estar arrumada aqui. Uau, como é que eu lido com isso, né? Tem nem desculpa para chegar atrasado. Não, né? não tem, essa né? acabou. Não existe isso daí, não cabe mais. Mas eu acho que essas mudanças, assim, então, elas trouxeram mudanças para nós. O que eu preciso para trabalhar melhor? Putz, agora eu entendi que eu preciso, sei lá, de um planner da Microsoft para me organizar melhor, porque agora eu perdi esse touch, então a gente teve que se reconfigurar aqui, baixar uma atualização para nós mesmos, né? Então, foram trazendo assim necessidades de outras ferramentas. Então, o Teams, e aí o Teams foi trazendo ali, ele tem uma função que eu gosto, que é para reduzir o ruído. Então, às vezes você está num lugar barulhento, poxa, você está na sua casa, tem o cara do ovo passando na rua. Não, eu faço e minhas lives de basquete desagradável, assim. não é legal. Ovo que já está caríssimo, né? Porque quando eu comecei, custava R$10 30 ovos, agora são R$14. É que o pessoal tá maromba, 20 né, ovos. agora. É a proteína mais barata. O pessoal tá começando a fazer mais academia, né? Tá consumindo ovo. Pode ser. Então, assim, essas... Quando o Williams fala, né, de melhorou a ferramenta, né, e melhorou para melhor e você não sentiu, então é isso. Poxa, o Teams trouxe... de repente, você ouviu ali uma configuração que ela vai abafar o ruído. Então, por melhor que fosse seu fone, ela capturava um pouco o som que estava na volta. Então, é dar essa experiência para esse cliente. Ele não esperava por isso, mas foi uma demanda que surgiu. Uau! Então, assim, é isso. Você está sempre na frente, você está sempre buscando encantar esse cliente. E a demanda, muitas vezes, não é o que você pensa. Então, assim, eu, Daisy, por exemplo, eu não havia pensado nisso, que o Teams poderia resolver esse problema, né? Ainda no teria exemplo. Que comprar Poxa, eu tenho que comprar um dispositivo. super fone. Não sei o que, vedar a janela em vedar casa. a janela, fechar a rua, sei lá, né? Mas não. Então, assim, CX, ele pensa exatamente nisso. E aí, como que eu conecto a galera de UX para pensar nesse produto e trazer uma solução para uma necessidade que a gente nem pensava que a gente tinha?
Porque muitas vezes nós podemos ter um software maravilhoso para a equipe de design de software ou para a equipe mais nerd da situação, mas a usabilidade daquilo para o usuário final não é interessante. Né? Ele não acha simples, ele acha complexo. E qualquer coisa que nós temos que explicar demais para poder vender é porque está complexo demais para poder ser aceito pelo público. Quando você fala isso, eu me vejo. Assim. Eu me vejo demais. Putz, assim. Mas não, você precisa disso, mas isso, e começa a explicar, e você fala, caramba, mas é complexo, eu não estou entendendo. E a partir do momento que eu simplesmente falo, atualiza o seu Teams, que você vai ter redução de ruído. É só isso que eu tenho que fazer. Atualiza seu Teams que melhora. Exato. Vai, Exato. Obviamente, muitas das tecnologias de software dependem de hardware, né? E muitas dessas empresas têm que fazer investimentos para atualizar os seus hardwares para poder ser suportado, né, pelo software. Obviamente, quando a gente pensa em redução de ruído, tecnicamente falando, nós precisamos pelo menos um microfone estéreo, né? Porque ele vai comparar os dois áudios e tudo mais, anular, né, fazer a anulação do ruído, fazendo uma análise separada dos dois áudios. Então, não adianta a gente pegar aquele computador de 10 anos atrás e falar, não, vou entrar no Teams aqui e vai ter eliminação de ruído. Não, porque o hardware em si ele não comporta essa tecnologia. Então, a atualização, tanto a nível de software, muitas vezes depende de hardware. Tanto o Windows 11, hoje a nível de segurança, precisa de um chip de criptografia chamado TPM para criptografar os dados. E no final, o que vai trazer é mais segurança para você poder utilizar o seu computador dentro da sua casa ou dentro da rede da empresa e conseguir ter mais segurança nos dados sem ter aqueles problemas de sequestro de informações e tudo mais. Claro, existem toda uma plataforma para isso, mas nós sempre pensamos nas atualizações tanto a nível de segurança quanto a nível do trabalho, né, híbrido. A gente pensar, a última atualização do Windows 11 foi inteiramente pensada ali para o trabalho híbrido, né? Tanto na camada de segurança, que é muito importante, para eu poder deixar você trabalhar em casa, eu preciso ter uma camada de segurança. Então, isso está envolvido a experiência do usuário. Parece ser de maneira indireta? Claro, o usuário ele não vê essa camada. Mas para eu deixar você trabalhar em casa de maneira segura, para a sua empresa deixar você trabalhar em casa de uma maneira segura, eu preciso me importar com essa camada de segurança. Então, isso foi, né, uma das features, né, da parte de segurança que foi muito bem pensada. E aí, claro, todas as outras. E, claro, depois da pandemia, né, falamos de pandemia aí, trabalho 100% home office, voltar para o escritório, né, todo aquele impacto. Mas voltou todo mundo? Não voltou todo mundo. Muitas empresas diminuíram o escritório. Muitas vezes as reuniões são feitas com metade da equipe local, com outra metade fora. E aí, o que a Microsoft pensou? Teams Rooms, né? Fazer todas as salas tecnológicas, com a câmera que segue as pessoas, né? Possibilidade de você ter as pessoas com a webcam aberta em tamanho real na tela, né? Na tela grande ali. Então, trazer essas pessoas que estão de fora como se estivesse dentro da empresa. Então, essa é uma segmentação, né? Outra segmentação que vem evoluindo bastante para a experiência do usuário é o autoatendimento. Dar poderes ao usuário para que ele consiga resolver algumas coisas, né? Gente, isso é muito legal. Vou claro, na por sua favor. onda aqui. Autoatendimento. A gente tinha, às vezes, né? Assim, a gente pode parar para pensar como era antes. Você ligava, eu tive qualquer problema com essa caneta, eu vou ligar, resolver lá. Só que a gente também mudou. A pandemia também trouxe essa mudança pra gente. A gente não quer falar com ninguém. É verdade. Cara, qual é o site? Tem aplicativo pra Nossa, resolver? pedir pizza por telefone, eu não gosto. Nunca mais. Não, nunca mais. esquece, Não, gente. aqui eu falo pra caramba, mas pra atender um telefone, eu Quem olho, fala? eu penso Quem, 8 não, vezes e falo. quem será que eu dou esse fala número? é só spam que liga pra gente. então, Spam exato. de São Paulo. Quem não é spam, manda falar, mensagem. quem quer falar? As pessoas, né, mandam mensagem. Oi, pode falar? Ou é áudio, né? Vou te mandar um áudio, depois você ouve, me responde. Eu vou te mandar um áudio porque eu não quero falar com você agora. Ainda bem que eu tem não quero, aceleração do áudio, né? Porque Eu não quero conversar, eu quero Os te dizer áudios algumas eu quero coisas. despejar em isso. você. Então, esse lance de você proporcionar ao cliente esse autoatendimento, cara, é genial. Né? Ali na Ingra a gente fez esse experimento aí, vamos chamar assim, um piloto, né? A gente colocou do ladinho o chat online. Então, a gente tem parte da equipe que está no telefone para acomodar essa demanda, mas uma parte também está no chat. A gente não contou para ninguém isso. A gente não fez anúncio, avisou os nossos canais, não. Vamos deixar estacionado. Hoje, ele já representa 30% do nosso atendimento de uma forma, né, orgânica.
o cliente foi ali. Então, a gente entende que ele não quer falar. E ali ele quer ter respostas. Então, a gente começa a usar a tecnologia para suportar melhor o cliente, que é fazer as configurações. Então, assim, eu coloco ali uma palavra-chave, devolução. E ele já vai trazer extratos da nossa FAQ para você começar, de uma forma automática, dizer para a gente se a gente está indo no caminho certo ou não e te atende por ali. E 30% disso hoje é sem um touch de um humano que a gente está fazendo. Sim, e só tende a aumentar, né? Só tende a aumentar. Com E todo aí... o mercado, né? Para robô, para inteligência artificial, autoatendimento, é algo que vem crescendo. Assim como os mercados eles saem de operação porque a tecnologia vem, né? Outras vagas são criadas e outras funções são criadas para suprir uma demanda que vem nova, né? Então a gente vê que o mercado está sempre reciclando as suas tecnologias e tudo que a gente precisa para dar suporte para isso. E customizando, né? Eu não vou te dar informação que você não quer. Eu pergunto devolução, você vai trazer para mim cancelamento. Não. Você vai trazer, né, assim, algo alinhado ao que eu quero. E não só para resolver problema, mas para vender. Então, você vai entrar num site, ele vai te oferecer coisas baseado nas suas últimas compras, baseado nos cliques que você deu ali de produtos. Então, personalizar essa experiência também, né? Isso é um touch legal. A gente tá falando da evolução, né? Eu queria voltar 10 anos no tempo, que não parece muito. Você fala, 2013, pô, eu lembro o que tava rolando em 2013 e tal. Você tinha Mas cabelo parece... mesmo? Olha, eu tinha, mas não você pode já dizer que era raspava. muito vistoso, tal. Eu acho que eu tava começando a me preocupar com o fim dele. Eu acho que deve ser mais ou menos nessa época. Fala, nossa, mas essa foto aí, tá, talvez seja melhor um outro ângulo, tal. Mas no fim das contas, dá pra lembrar. E muita coisa mudou, mais do que na minha aparência física, eu imagino que na tecnologia, em todos esses conceitos que falamos até agora. Como que era? E essa já vou soltar pros dois ali. Como que eram esses conceitos de UX, CX, CS há 10 anos? Eles já... Porque hoje dá pra ver que isso é uma prioridade, principalmente para essas grandes empresas, né? Sim. Como que era isso há 10 anos atrás e o que mudou pra hoje? Bem, há 10 anos atrás, esses conceitos, eu acho que eles ficavam muito mais com a galera que desenvolvia os produtos. Então, eu acho que o Mesa vai gostar desse tipo de software, desse layout dessa página, o menu do lado esquerdo e não do lado direito. Era isso, ficava assim, algo dentro das empresas, né? Muitas vezes os testes eram feitos dentro da empresa. Exato. Com pessoas, não Da com o público empresa, e não com o quem cliente. ia usar de Exato, fato. com alguém que já tinha um pré-conhecimento daquele produto. E aí ficava assim, não tinha essa personalização. Então, você ficava usando uma ferramenta que você não curtia, mas é o que tem para hoje, então vamos usar, porque é o que tem. Os betas, eu acho que são recursos muito importantes para a empresa. Soltar versões antes, né? Nós temos os insiders, né? Então nós utilizamos muito os insiders antes de lançar a versão final de qualquer uma das atualizações. E não é só por uma questão de pleno funcionamento, até porque nós não indicamos para produção, né, nenhum produto beta. Mas nós sabemos que existe uma quantidade de pessoas querendo testar antes de todo mundo qualquer nova funcionalidade, né? Nós vemos aí as pessoas ficam ansiosas para atualizações de celulares e tudo mais, né? Então, quando nós temos os insiders e nós vamos lançar uma nova tecnologia, uma nova função dentro de um dos nossos produtos, nós temos aí milhares e milhares de clientes fazendo testes antes e nos dando feedback. Porque para você ser um insider, você tem que deixar habilitado, dar o feedback ali. E se você não gostar de alguma coisa, você tem que falar que não gostou, ou que aquilo não funcionou muito bem, ou que aquilo não está certo estar ali. Isso é muito importante. Quando nós ficamos presos dentro da própria empresa, nós estamos falando de pessoas que já conhecem o produto, que já têm uma vivência naquele produto e que normalmente já tem um pré-conhecimento e uma ideia do que vai fazer. E não uma pessoa totalmente leiga, que não tem a menor ideia. Tem uma perspectiva diferente, né? Então, 10 anos atrás era isso. Hoje, o que muda para agora é totalmente diferente. Assim, o que o cliente quer, o que funciona para ele. E a informação, né? O dado. Eu acho que Acho que o que vocês explicaram aqui,
Antes, isso aí era feito numa cozinha ali. Fechava toda a cozinha Isso aí. e saía um prato. É. Hoje estão chamando os clientes pra fazer o que que você esse quer no é o seu cardápio? tempero? Então, orégano aqui, tá? Alface não, cebola não gosta, a gente tira. Então é meio que o prato tá sendo produzido em várias mãos ali, claro. As empresas são os chefes, mas tem o pessoal dando os Claro, pitacos existe toda uma antes. tendência, estudo de mercado para decidir o que vai ser colocado e tem que ser feito testes para aprovação e pós-aprovação. Mas quando nós pensamos em dados, acho que a gente pegar 10 anos atrás, já existia uma certa importância em parte dos dados, né, coletados dos nossos clientes e tudo mais. Em parte de dados é aquele que eu, como uma pessoa de BI, vou decidir pegar o número de vendas do ano passado, comparar com o número de vendas desse ano e tudo mais. Hoje, não existe dado descartável. Todos os dados são importantes. E hoje, um ser humano não é capaz de analisar todos os dados. Nós precisamos de inteligência artificial fazendo essa análise. E aí você cria insights que é impossível de um ser humano conseguir criar, né? Porque pessoas com 35 anos costumam comprar cintos na cor preta. E ser preditivo, né? Ele tá comprando preto agora, mas daqui a pouco ele vai gostar do azul. Existe uma tendência de mudança de cor do tipo de cinto. Então, assim, são coisas que seriam impossíveis que uma pessoa de BI fazer uma análise e prever, porque são uma base de dados gigantescas. E hoje, nenhum dado mais é descartável. Todo dado é importante. Tanto assim, entrou no site, olhou o site. Né? Ficou quanto tempo olhando o site? Quanto tempo você ficou Onde olhando ele o site? clicou? O quanto é interessante eu colocar isso dentro do seu feed de rede Personalizar. social, personalizado, fazer o target, retarget, remarket e tudo mais. Mandar um e-mail para você porque você entrou no site olhando um tênis. Então, assim, é claro, né? Tudo tem seu limite, né? Obviamente, isso trazer uma experiência do cliente, trazer outras promoções, ativar, saber que ele tem interesse. O problema é quando ele já comprou e isso continua acontecendo. Mas, é claro, isso é tudo uma questão de afinamento por parte da empresa. O quanto chato eu fico para mandar 3 e-mails marketing por semana? Será que eu tenho conteúdo para isso? Será que eu não tenho? Será que ele quer ser impactado desse jeito? Será Ele quer que receber isso? Será que ele está feliz recebendo isso? Então, tem toda essa questão, né? O próprio banco, né, que me liga, minha gerente me liga de vez em quando para saber se está tudo bem. Falo, será que ela está se importando comigo mesmo? Ou será que ela está querendo saber se eu preciso de um empréstimo? Então... Ou ela tá com aquele empréstimo já na gaveta aqui. Falando, Ela tá precisando bater a meta. Mas existe todo esse contexto, né? Ela está preocupada, pergunta se eu estou bem e tudo mais. E, claro, obviamente existe um certo interesse ali por trás, mas, obviamente, a experiência, né, do cliente, né? Eu acho que tendo em vista que é o melhor negócio, né? Eu acredito que ainda existem diversos erros nesse sentido, né? Vou dar um exemplo muito simples. Você está super satisfeito com a sua internet banda larga ali, ela não cai, você tem a velocidade correta, porém você vai mudar de CEP. E aí você descobre que aquela empresa não tem o serviço ali. Lá, Até né? o momento você não tem nenhuma insatisfação, até você ligar para fazer o cancelamento. Então, quer dizer, é culpa da empresa você mudar de CEP? Não. É culpa sua? Não. Você tem alguns seus motivos para mudar de CEP. Até então você não tinha nenhuma insatisfação. A empresa acertou em tudo, até no momento de cancelar, né? Que simplesmente ela poderia fazer o cancelamento de uma forma muito simples e em qualquer momento o cliente voltar a ser cliente porque não teve nenhum problema ou indicar para outras pessoas. Então, o processo ele tem que ser pensado do começo até o fim. E quem sabe, dependendo da situação, do tipo de empresa, o fim é dar tchau para o cliente para daqui a um pouco... Dar um até logo, né? Dar um até logo, né? e não dar um adeus, que muitas vezes acontece. Né? E Daisy, quais são os desafios para uma empresa implementar esse conceito? Que nem, pô, o cara tá vendo em casa esse episódio falando, putz, meu customer experience tá devendo aqui na praça. Pô, não tô... Fiz uma pesquisa e o pessoal entrei tá... lá no Google e eu tô com 2 estrelinhas ali, porque o pessoal tá reclamando daquilo outro. Como implementar esses conceitos e qual é a importância também de levar esses conceitos a sério, de não ignorá-los? Eu vou explicar de um jeito bem simples, né? Porque senão a gente começa no tecnês e não para nunca mais. Mas acho que primeiro de tudo, e o Williams trouxe esse ponto do dado, né? Que é muito importante, é você saber quem é o seu cliente. Então, você tem que olhar o dado. Tá bom, quem se cadastrou aqui? Qual que é a minha carteira? Qual é o perfil dos clientes que eu tenho? O que eu vendo de fato? O que eles vêm comprando?
recentemente, enfim. E aí pensar nas soluções, como que eu resolvo o problema com ele no centro. Então, o que é isso, né? A gente fala muito de colocar sempre o cliente no centro. Que é isso? É trazer ali, eu trouxe um prato de macarronada para você bolonhesa. Só que, putz, cara, você gosta de manjericão no seu prato, você gosta de um pouquinho de azeite adicional, e eu só tô te entregando aquele prato sem nada disso. E aí você sai do restaurante, me dá uma nota ali, 2 estrelinhas. Poxa, é eu saber que você esteve naquele restaurante naquele dia, consumiu este tipo de prato e te mandar uma pesquisa. Como que a gente pode fazer isso melhor? Que a gente entra em outra sigla, que é o NPS ou a CSAT, que são as pesquisas, né, que a gente vai entender ali de satisfação. Então, acho que a primeira coisa, assim, e quando a gente fala de dado, desses conceitos, a empresa tem que estar pronta para uma transformação digital. E para ela não, né, acho que não usar como desculpa, eu não sabia que ele não ele gostava de manjericão, então, né? Exato. Cada vez mais difícil dizer que você não sabe alguma coisa do seu cliente. Exatamente. Então, assim, eu acho que a empresa tem que passar por esse momento dessa transformação digital. E o ponto aí, né, a segunda pergunta de o preço que se paga, né, é você ficar fora. Se você não sabe quem é o seu cliente, o que ele quer, o nível de satisfação dele, poxa, acho que você vai ficar um pouco sem cliente, porque... O concorrente, ele Tá vai... ligado. Alguém tá olhando. Né? É por aí. Sobre isso, quer dizer alguma coisa também, Williams? Então, eu trabalho muito por modernizar as empresas, né? E trabalho muito com a questão de cloud, ativação de cloud. Mas ir 100% para a nuvem, ficar local. Seguro, né? Essa dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Não tem problema, fica com um pé lá e um pé cá, não tem problema. Vamos trabalhar com híbrido, vamos utilizar as tecnologias, o melhor delas, para a necessidade da sua empresa, né? Então, eu falo muito, às vezes, de pequenas empresas, né? Então, a gente for pensar aí... 100% aí das PYMEs, das pequenas e médias empresas de Latam, né, ele tem 60% dos empregos, né, de América Latina. Isso é um dado muito, muito importante. E as pequenas e médias empresas são uma parte do nosso foco, né? E nós sabemos que essas empresas têm uma dificuldade muito grande, né, de lidar com o seu cliente, de fazer controle de estoque, de fazer controle de quebra. Você percebe que eles são bem resistentes? E são bem resistentes também. A mudança, né? Sim, sim. E quando nós chegamos para modernizar, para fazer um investimento, eles acreditam que é um gasto, um custo. Mas eu vou perder o controle. Como assim eu vou abrir minhas informações financeiras? Exato, não vou deixar isso na nuvem, vou deixar isso em algum lugar, alguém vai apagar, alguma coisa do tipo, né? Eu gosto mesmo de anotar no caderninho, né? Botar o caderninho dentro do cofre. Ou então, vamos lá, o sistema está funcionando. Funciona muito bem, né? Eu vou falar um nome aqui técnico, né? Não, o sistema funciona em COBOL, né? Aquela tela Nossa, preta, bem moderno, né? Só que não. Não, é COBOL, né? Nome bonito. Aquela tela preta que eu coloco um código e cadastrar cliente com esse código, informar a venda com esse outro código. Olha a palavra código, eu falei 2 vezes, né? Então, tudo é um código para consultar cliente, para consultar preço, é outro código, uma interface totalmente não amigável, né? Uma produtividade totalmente fora de contexto, uma experiência do cliente ao comprar muito ruim, né? Quando nós falamos de modernização, nós comprávamos produtos e os produtos ficavam para entrega 2, 3 dias úteis, mas você não sabia que dia que ia entregar o produto, né? Hoje, você tem empresas que te mandam um SMS com um link e quantas entregas estão antes da sua. E você pode ir no mercado comprar pão de manhã sabendo que não vai entregar nada naquele momento, porque a empresa está entregando para outro, né? A sua vez, quando chegar, ele te manda um alerta falando, olha, você é a próxima entrega, fique atento. Então, assim, toda essa experiência, o nosso mercado, ele, obviamente, nós temos os jovens aí que estão crescendo um pouco mal acostumados em relação à tecnologia, bem né? Acostumados, bem acostumados. Eu ainda não tenho opinião se é mal ou bem acostumado. Se conheceram, eu tenho um filho de 8 anos, eu ainda patino, assim. É bom, mas não é. Nós somos mais velhos, nós normalmente falamos que estão mal acostumados por causa da facilidade que nós não tivemos no momento, né, que nós estávamos com essa idade, né? Então, hoje, crianças de 3 anos já utilizam o touch em tudo, já conseguem ver vídeos e tudo mais. A exigência desse público, ele vem aumentando muito drasticamente. Ele quer realmente um resultado imediato. Então, tanto como funcionário, como cliente, essas pessoas vão crescer com um nível de exigência muito maior.
E aí, quando a gente pega essas empresas pequenas e médias que têm, né, essa lista de restrições, Exato. isso não gera só uma insatisfação no cliente, né? Assim, ela poderia ganhar mais, ela poderia, né, ter uma renda, aumentar a renda dela melhorando a tecnologia, mas também uma frustração de quem está ali, do funcionário. Porque esse funcionário, ele experimenta tudo que a tecnologia pode oferecer para ele. E ele ali acaba ficando, né, no mundinho frustrado, fechado. né? Verdade. Né? É um ponto de vista bem interessante Sim. mesmo. Porque ele tem a exigência. Ele Mas queria fazer mais. Ele queria fazer mais, porém, ele não consegue. Porque não tem um sistema, um RP, não tem... A percepção é que essa empresa estacionou no tempo. Né? Tudo parou. E voltando à pergunta que eu fiz lá atrás, no fim das contas, quem não abraça esses conceitos, cedo ou tarde, tá meio que fadado a isso, Sim. certo? Tipo, aí quem não entende seu cliente, quem não se movimenta para agradá-lo e para atendê-lo, vai acabar ficando... A não ser aquela coisa, né? Que você tem aquele produto único que, independente do que você faça... Eu costumo falar, ele em algum momento, ou ele vai pelo amor... Ou pela dor, eu também acho isso, viu? Ou ele vai pela dor, porque tem muitas empresas que têm mais de 30 anos de mercado, né? E muitas vezes estão preparadas financeiramente para passar por altos e baixos. E segue um momento de modernização e ele não segue a modernização. Então, o que ele vai fazer? Ele vai continuar se mantendo ali daquela forma até onde é possível. E aí vai ser na pior hora, sem planejamento, né, que ele vai determinar, não, eu tenho que ir, porque senão eu vou fechar a empresa e tudo mais. Porque né? ele só vai passar a tomar essa decisão quando for crítico. E aí que está o nosso trabalho, né? Tanto da Ingram quanto da Microsoft, trabalhando com os clientes, que é um trabalho de consultoria, né? A gente não está só para poder vender uma caixa fechada ali ou algo do tipo, né? Ou faturar um produto simplesmente porque o cliente pediu, né? Muitas vezes nós identificamos que a necessidade do cliente não é aquele produto que ele pediu, né? Fala, não, você não precisa disso. De novo, é o cliente no centro. Às vezes ele vem com uma demanda que não é aquilo, né? E você deve experimentar bastante isso nos seus treinamentos, né? Que a pessoa ouviu em algum podcast, ouviu no Instagram alguma coisa. Cara, é isso que eu quero, né? E tipo, não, amigo, não é essa Ferrari. Você precisa, no momento, de um furgão. De um furgão, bicho. Porque vai caber não é muito velocidade. Mais coisa, exato. Então realmente existe toda essa confusão, né? Porque a gente tem nichos de produtos para diferentes tipos de público e o público não sabe exatamente onde ele mesmo se encaixa. É algo muito, muito interessante mesmo. Ô Williams, e aproveitando esse gancho dos produtos, eu queria perguntar, a gente falou muito aqui de CS, CX, UX. Eu queria saber e ficou muito claro que essa é uma das prioridades, não só da Microsoft, da Ingram, de todas as empresas grandes, até porque as empresas competem entre elas. Claro. E se uma parou no tempo, a outra vai vir e ocupar esse espaço. Eu queria saber de você, quem usa o Windows 11 e o Office, como que eles enxergam isso que você acabou de falar? Tipo, pô, não, esse íconezinho aqui, ó, a gente criou porque tal. Ah, sim. Existe toda uma preocupação de como... Exemplos de como isso foi implementado. De como eu consigo chegar com uma nova tecnologia ou com uma nova feature dentro de qualquer sistema operacional ou dentro do próprio Office, né? Todas as atualizações, nós temos informes, né, para informar realmente ali numa notificação de que existe uma feature nova, se ele quer conhecer. Claro, existe todo um trabalho na Microsoft. No Office também aparece lá no Ideias, né? Existe também uma notificação para isso. Mas, claro, a usabilidade, né? Por exemplo, hoje existem diversos recursos dentro do nosso Office que muita gente não sabe que existe ou sabe que existe, mas não sabe onde fica, né? Então, a barra pesquisa, acho que foi uma das principais inovações dentro do Office para você falar, formatar... Contador de caracteres. Contador, exato, caracteres especiais, né, e tudo mais. Eu não sei onde mas não precisa saber, só você perguntar, né? A inteligência artificial está começando a ser integrada, né? A ideia não é aprofundar muito, mas vem aí, né, o Copilot, né, que é a integração. Então, hoje...
a ideia é facilitar a vida do usuário e eu acho que vem demonstrando um interesse muito grande, né? Vocês viram aí o Big Boom aí do ChatGPT e tudo mais, a nossa integração dentro do Bing, né? Dentro do nosso navegador do Edge, e o público demonstrando interesse nisso. Então, qualquer outras inovações que nós viemos trazer dentro do Office, elas serão implementadas muito facilmente, porque nós estamos vendo que existe uma certa carência por parte do público em automatizar processos, né? E quando nós pensamos em inteligência artificial, em ChatGPT ou Copilot dentro do M365, que a gente está falando o quê? De fazer mesclagem de planilhas separadas, criar gráficos, você apenas digitando um texto para que o sistema faça essa integração e manipulação dos dados, né? Ou você já tem textos pré-estabelecidos, eu quero pegar esse texto e esse dado dentro do Excel e quero fazer uma apresentação. Me fala um briefing aqui do que eu devo falar nessa apresentação. Então, são conceitos que nós já trazemos, né, de automatização de todos os processos, tanto no Windows quanto no Office. Obviamente, em todo um trabalho de marketing e de trazer as informações daquilo que... nós temos aí o YouTube, que nos ajuda muito, né? Toda vez que nós lançamos qualquer tipo de nova feature, já aparece milhares de vídeos mostrando o que o Windows 11 pode fazer para você. Olha essa feature, que legal. 10 hacks do Windows. 10 hacks. Habilite o modo Deus, né? Eu já vi esses dias. Então, assim, nós vemos que essas informações estão chegando ao nosso cliente de uma maneira muito facilitada, né? Nós estamos em milhões de devices. Então, qualquer tecnologia que nós colocarmos, qualquer feature que nós colocarmos, e qualquer crítica também vai chegar na gente na mesma velocidade ao qual a qualquer tecnologia que nós implementamos. Então, hoje está muito mais fácil nós chegarmos no cliente e trazermos essa informação. E hoje está muito mais fácil para o cliente pesquisar e conseguir ter essas informações em relação a dúvidas. Como é que eu faço uma apresentação dentro do PowerPoint? Né? O PowerPoint tem uma inteligência artificial, você coloca uma imagem e aí ele já te dá várias montagens daquela imagem para você fazer o PPT, né? Obviamente, essa inteligência ela vai melhorando e nós vamos aperfeiçoando o que já existe e integrando novas funções também. No Excel a mesma coisa, né? Então muita gente falava lá do PROC-V e tudo mais, que quando você criava uma tabela e colocava qualquer coluna lá, você perdia os dados. Nós atualizamos essa função, nós atualizamos funções para colocar GIFs animados, as pessoas gostam de GIFs, gostam de imagem nas coisas, na apresentação, dentro do nosso pacote Office. Então, nós vamos implementando coisas que as pessoas muitas vezes sentem falta e quando nós colocamos, elas começam a utilizar. Nós temos relatórios disso, né? Então, é muito simples chegar no nosso cliente nesse sentido. E o Windows 11, a ideia não é impactar negativamente. Quando ele abre o iniciar, ele já fala, poxa, é o iniciar, sim, beleza. Eu consigo achar a minha aplicação. Mas olha isso, que diferente que está aqui, né? Olha, agora tem uma função pasta. Eu consigo colocar igual no celular as aplicações dentro de uma pasta, dentro do menu iniciar. Aí você coloca o mouse do lado esquerdo. Aí começa a aparecer o widget de notícias, né? Notícias inteligentes que atendem ao perfil daquele usuário, conforme o que ele pesquisa, aquilo começa a aparecer. Você está preocupado com a Bolsa de Valores, vai ter um widget lá de Bolsa de Valores. E do lado direito, o que aconteceu? Nossa, tem uma função acessibilidade, eu consigo ter ali narração do texto, eu consigo colocar autocontraste de uma maneira mais fácil para quem tem alguma deficiência visual. Então, nós temos recursos ali que são simples, né? E que as pessoas descobrem simplesmente usando. Vou abrir o Explorer, né? Uma das coisas que todo mundo pedia era as abas no Explorer, né? Ao invés de você abrir 10 janelas para mexer em 10 pastas diferentes, você abriu apenas uma e abre várias abinhas ali, né? Anotações, muita gente usa bloco de notas, né? Ninguém abre o Word para fazer uma pequena anotação, né? E o bloco de notas hoje tem abas também. Então, assim, são recursos que, no uso normal e natural do dia a dia, ele descobre essa função, né? Então, impactar ele diretamente só dele usar a máquina. Então, uma pessoa que está usando o Windows 10 vai conseguir utilizar o Windows 11 sem nenhum impacto em sua produtividade e ele vai descobrir esses recursos só de usar. Então, assim, é algo bem interessante. É assim que nós colocamos isso para os nossos clientes e tentamos impactar da melhor maneira possível.
Excelente, gente. Pra variar, a gente deu aquela estouradinha no tempo, né? Normal. Mas isso é sinal é um bom sinal, é sinal que teve bastante papo. Então, pra encerrar, primeiro eu queria agradecer a participação de ambos. E tem um negócio que eu costumo fazer sempre, que é pedir pro convidado olhar pra câmera ali e dar um recado, tipo, olha, conclusão de o que você precisa sair desse programa ligado nisso. Então, bom, vou começar me despedindo do Williams. Williams, obrigado pela participação ali, ó. Olha pra câmera da verdade ali e diz o que quem tá do outro lado precisa tirar de conclusão de hoje. E você, seja cliente, empresa, tem que ter, né, essa ideia e noção de que a modernização ela veio para ficar, né? Então, se você é uma empresa e tem que pensar assim, realmente na experiência do cliente, né? No sucesso do cliente, do quanto o cliente gosta da sua marca. Nós temos essa preocupação em todos os nossos produtos e nós esperamos que quanto mais essa informação ser disseminada, né, dentro do público, no colega, numa roda, numa conversa, num CEO de uma empresa, né, se você tiver a oportunidade de falar, nós vamos trazer, né, para o Brasil, né, uma força de trabalho muito mais preparada para negócios, para vendas internacionais e tudo mais, um crescimento tecnológico que é muito importante para todos. E realmente pensar nessa forma, com essa estratégia de experiência de cliente, de trazer ou formular um produto pensando no cliente e não somente na empresa ou num retorno financeiro que parece dar sem pensar como o cliente vai reagir nesse sentido, eu acredito que vai estar sempre no caminho certo. E conte com a gente, né? Como Microsoft, estamos aí para criar produtos e fazer a evolução e modernização dos ambientes das empresas, ou você como cliente final, usuário aí no dia a dia dos nossos produtos também. Agradecemos a todos aí por nos deixar entrar dentro da sua casa ou dentro da sua empresa aí como Microsoft. Pô, eu vou falar de nada, então, já que você agradeceu, eu vou falar porque você. eu uso, né? Eu uso ali, tô sempre escrevendo meus textos. Obrigado. Ali. E o meu sócio é o cara das planilhas, então a gente tá Excel, o Word está bem utilizado aí. Que ótimo. Williams, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E Daisy, muito obrigado também pela sua presença. E vou te pedir exatamente a mesma coisa ali. Olha no olho da audiência e fala, olha, você precisa ficar ligado nisso aqui. Daisy, muito obrigado. Obrigada. O que eu diria é que você precisa estar ligado que não é o seu produto ou o seu serviço, não é o que você acha que alguém quer. Mas assim, tenha o cuidado de mudar essa perspectiva e, de fato, ouvir ali o que esse cliente quer te dizer. Então, você tem 1000 formas de fazer isso, formas super automatizadas, mas existem formas de uma ligação ou uma mensagem no WhatsApp. Enfim, é importante você ter essa temperatura e saber que para você colocar a energia no lugar certo do que você quer desenvolver para aquele cliente, seja um serviço ou um produto. Então, lembra disso, coloca ele no centro, esteja aberto para ouvir, coração aberto aí também, porque não vem só coisas aí, né, elogios, e nas críticas, as críticas são as melhores, né? A gente brinca que os detratores nos ensinam muito. Então, aproveite isso e nade de braçada aí e conte com a Ingram, você que é revenda, conte conosco também, estamos aqui para te apoiar. Williams, obrigado. Daisy, obrigado. E obrigado você aí que está no celular, em casa, está no carro, onde quer que esteja nos acompanhando. Agradeço demais a audiência e deixo o recado. Esse aqui é o último episódio da 2ª temporada do Tecnologicamente Falando. Mas calma, em breve vai vir a 3ª temporada cheia de novidades e eu conto novamente aí com a sua audiência. Até a próxima. Valeu!